Então, eu queria pedir para o nosso irmão Gabriel Maria partilhar conosco mais uma das histórias que ele traz com tanto amor para a gente, para dizer o que aconteceu, o irmão Gabriel Maria, com essa mulher e o que estava por detrás desse acontecimento. Partilha com a gente. Essa é forte. Abre o teu coração. Tenho certeza que as nossas historinhas aqui nos ajudam a nos aproximar mais de Deus e a perceber também a ação do inimigo, como você vai ver hoje. A ação do inimigo na nossa vida. O inimigo, às vezes, ele age de forma sutil, mas, às vezes, de forma bem clara. E o testemunho seguinte é de uma francesa do século XVIII, que relata para nós uma experiência forte que ela teve com o grande São Curadares, padroeiro dos sacerdotes. E ela relata para nós a história de hoje, que com certeza vai nos edificar bastante, que vai nos levar para mais perto do coração de Deus, evitar o pecado e evitar o demônio. Apesar de que ela tinha uma vida de oração, de vivência na igreja, ela também ainda caía na tentação de participar de bailes, que no século XVIII era muito comum, os bailes que eram as nossas festas de hoje. Hoje piorou bastante mesmo, mas naquela época tinha-se ainda uma modéstia e tudo, mas também representava uma forma, um meio de pecar também, era uma possibilidade de pecado forte a quem participasse dos bailes, era uma festa mundana. E aí ela participava desses bailes e um dia, por desígnio divino, na época que ela participava dos bailes, ela ainda não tinha conhecimento da pessoa de São Curadares. Só que aí, um dia depois de ter participado de um desses bailes, algum tempo depois, por providência divina, ela ficou conhecendo o São Curadares. Ouviu falar da fama daquele homem, como é que ele era, da sua fama de santidade, e ela ficou com muita vontade de se confessar com o grande São Curadares. E ela resolveu ir até a paróquia dele. Chegando lá, e o São Curadares, não sei se todo mundo sabe aí, ele tinha uns dons assim especiais, como o nosso querido e amado Padre Pio, ele tinha um dom de ciência, então se a pessoa chegava para confessar com ele dizia para a pessoa um pecado que ela tinha esquecido e ajudava a pessoa a se confessar melhor, se confessar bem diante de Deus. E aí ele tinha esse dom de ciência, e aí ela mesma relata isso, ela escreveu isso e conta para nós. Ela disse que chegando lá, se sentou para se confessar, de joelhos, na verdade, de joelhos ela ia se confessar com ele, e foi confessando seus pecados, confessou, e aí quando ela acabou a sua listinha de pecado, e aí o São Curadares olhou para ela assim, e disse para ela, você tem ido a bailes, Aí ela disse, tenho, sim. Como é que ele sabe disso, hein? E aí ele contou, você lembra, o último que você foi, tinha um rapaz de aspecto bonito, elegante, que causou sentimentos de ciúme e inveja em você, que você queria que ele olhasse para você, que você queria atrair a atenção dele e ele não olhou para você, não quis dançar com você? Aí ela disse, lembro. E aí ele vai contando toda a trajetória daquele dia dela. Ele dançou com todas as outras meninas, conversou com as outras meninas que estavam no baile, dançou, mas para você ele nem sequer olhou. Você lembra disso? Ela disse, lembro. Pois é, e você lembra também que quando aquele rapaz saiu daquele baile, entre a sola do sapato dele e o chão, saiu 2 faísquinhas de fogo, esse pequeno fenômeno, você lembra disso? Você nem levou em conta, porque você achava que era um contraste da luz do baile com a obscuridade da saída da porta daquele baile. Você lembra? E ela ficou assim, ele contou tudo e disse, lembro sim, padre. Pois é, você sabe quem que era aquele rapaz? Tão distinto, tão elegante, tão bonito? E aí ela pergunta, quem? E ele responde, era o diabo. Ele estava dançando com todas aquelas outras meninas, porque elas não tinham o menor escrúpulo em viver a impureza. Elas viviam uma vida de pecado e estavam entregues ao pecado, por isso o diabo dançou e conversou com todas elas. Sabe por quê que você ficou com ciúme, com inveja, que mexeu com as suas emoções, ele não ter olhado para você e não ter dançado com você? E você sabe por que ele não lhe dirigiu nenhum olhar? É porque ele sabia da sua vida de pureza, da sua integridade na pureza, e ele sabe que você tem o costume de se confessar pelo menos uma vez por mês. Por isso ele dançou e conversou com todas as outras, mas com você
ele não quis conversa. E ele foi embora naquele dia, você ficou triste. E aí, ele não quis saber de nenhuma proximidade com você por causa disso. E aí aquela menina arregalou os olhos, assim, ficou profundamente espantada. E naquele dia, ela fez a resolução de nunca mais voltar a participar de nenhum baile, de não cair nessa tentação de poder colocar, né, em jogo a sua santidade, a sua vida de intimidade com Deus. E aí você acha que você que está aí do outro lado também, acha que não pode acontecer com você também não? Pois é. É hora de nos decidirmos a vida de santidade, de nos decidirmos com firmeza pela vida de santidade, pela vida de intimidade, de proximidade com Deus. Porque senão o inimigo vai vir sorrateiramente, às vezes de forma bem clara, para nos derrubar e nos tirar da presença de Deus. E as armas nós já sabemos aqui no Exército São Miguel, nós temos Nossa Senhora, temos São Miguel Arcanjo e os anjos que nos ajudam a estar em contato com Deus. Amém. O microfone estava sem querer funcionar. Irmão Gabriel Maria, eu agradeço demais essa história porque mostra o que acontece muitas vezes conosco. Quando, às vezes, a gente fica triste com alguma coisa que deixou de acontecer. Quando a gente esperava algo que funcionasse daquele jeito e saiu diferente. E, às vezes, a gente não percebe que aquilo é um grande livramento que o Senhor nos dá. Certa vez, eu e o irmão João da Cruz rezávamos por uma pessoa que teve um relacionamento desfeito e ela ficou muito decepcionada. E quando a gente rezava, o Senhor falou muito claro ao coração do irmão João da Cruz, foi um grande livramento, porque esse homem ia fazer essa mulher sofrer muito. Ele ia fazer da vida dela uma vida muito difícil e o Senhor deu um livramento, porque ela era uma mulher de oração. Às vezes, o que aparentemente é algo ruim, Deus usa, não é não, irmão, para poder transformar em algo extraordinário. Aconteceu algo parecido com Santa Faustina, não foi, irmão? Santa Faustina também, ela frequentava os bailes, né? Estava no começo das experiências dela com Jesus ali, mas ainda assim ela frequentava os bailes e ela viu que se ela continuasse participando daqueles bailes, ela iria se condenar. Ela teve uma experiência parecida ali com de Santa Teresa d'Ávila, de que ela iria se condenar se ela continuasse participando daquelas festas mundanas que não agradavam o coração de Jesus, que feriam o coração de Jesus e não iria servir para a sua salvação pessoal. E aí Jesus, claro, deu a graça para que ela se convertesse e mudasse de vida. E hoje, a gente vai pegar o gancho nisso que o irmão Gabriel Maria contou para a gente agradece mais uma vez a presença dele. Dia de domingo ele dá uma passada aqui pela Pompeia e a gente sempre fica muito feliz da presença dele. Que Deus abençoe, irmão, e a gente ainda se encontra nos outros dias. Vai com Deus. Amém. Rezem por mim, rezo por vocês. Rezem daí que eu rezo de cá. Amém.